Olá, pessoal. Muito boa tarde. Obrigado por vocês estarem aqui conosco. Sérgio Sgobi, da Brascom. Hoje, mais uma vez, a gente está aqui com o deputado Isalci Lucas, que nos dá o prazer de conversar conosco, de dialogar no projeto que a gente tem, Voto Informado, onde a gente procura trazer os parlamentares, candidatos às posições na Câmara e no Senado Federal, para um debate amplo, diverso, né, plural, e também focar um pouco sobre tecnologia da informação e comunicação, que é o nosso tema. Como eu disse, eu estou aqui, é Sérgio Sgobi, Relações Institucionais da Brascom, estou acompanhado aqui. Isabela, também da Relações Institucionais da Brascom. E a gente, de novo, agradece muito o deputado Isalci Lucas, que agora pleiteia uma vaga no Senado Federal. Deputado, obrigado pelo comparecer aqui conosco. O deputado foi secretário de Ciência e Tecnologia aqui no Distrito Federal e está no terceiro mandato à Câmara e agora pleiteia uma vaga no Senado. E, sem mais delongas, deputado, uma pergunta direta. O setor de tecnologia da informação, a gente, nos últimos anos, aí tem o ano passado, a gente cresceu mais de 5%, 5,4% para ser mais exato. Representamos o ano passado, em termos de movimentação econômica, 7,1% do PIB, empregamos 1.600.000 pessoas. Esse ano, a gente já agregou mais de 15 mil postos de trabalho formais no Brasil todo. Enfim, a gente é caracterizado por um setor dinâmico, muito próximo da inovação. E, nesse sentido, vai a primeira pergunta. Quais os caminhos que o senhor acha para dinamizar esse setor e a inovação no Brasil? Bem, primeiro eu quero agradecer, a oportunidade de estar aqui conversando sobre inovação, sobre tecnologia. Eu, para quem não sabe, eu fui secretário de Ciência e Tecnologia antes de ser deputado aqui no Distrito Federal. Fui secretário por dois mandatos, no governo Boris, depois também no governo Arruda. Fui secretário de Ciência e Tecnologia. E pude perceber as dificuldades de implementar qualquer política pública na área de pesquisa, inovação e na própria tecnologia. Então, foi muito bom, porque eu fui, inclusive, vice-presidente do Conselho de Secretários de Ciência e Tecnologia, conhecia as fundações de amparo à pesquisa. Nós levantamos todas as dificuldades na legislação, porque na iniciativa privada, você pode fazer o que você quiser, você só não pode fazer o que é proibido. Mas no serviço público é o contrário. Você só pode fazer o que é permitido. Então, a legislação brasileira, ela inibe, ela incentiva a você não fazer nada, porque eles valorizam demais a burocracia. Eu me lembro muito bem que, quando fui secretário, no projeto de pesquisa, às vezes o pesquisador colocava um determinado reagente no projeto. Se ele mudasse o reagente e tivesse um resultado maravilhoso, ele era punido porque mudou o reagente. Agora, se ele fizesse tudo certinho e não tivesse resultado nenhum, aí ele estava habilitado para pegar mais recursos no ano seguinte. Então, olha, nós tínhamos muitos gargalos, tanto na academia, na universidade, que também só valoriza praticamente os artigos científicos, porque todos os pesquisadores das universidades, eles são promovidos, o plano de carreira contempla aqueles que escrevem. Por isso que o Brasil é o 13º a escrever artigo científico. Mas a transformação do conhecimento em produto, em processo, em renda, nós somos dos últimos, Então, levantamos essas questões. A questão das fundações de apoio à pesquisa também, que tinha muita dificuldade. O setor empresarial, você sabe que no Brasil não tinha essa cultura de investimento em inovação. Aliás, a própria Constituição não contemplava a inovação. Perfeito. Então, levantei todos os gargalos de TCU, AGU, todos os usos da vida que prejudicavam um pouco a questão da ciência e tecnologia. E quando cheguei na Câmara Federal, desde o início, eu sou o presidente da Frente Parlamentar de Ciência, Tecnologia, Inovação e Pesquisa. Então, mesmo sendo oposição na época, em 2011, quando eu entrei, nós conseguimos fazer uma frente apartidária, aliás, suprapartidária, que tinha todos os partidos, e conseguimos avançar muito. Por exemplo, eu consegui ser o relator da inovação na Constituição. A gente colocou inovação na Constituição
e todos os mecanismos de financiamento, a mudança dessa questão também da relação entre empresa e academia. Nesse sentido, o senhor foi relator do Marco de Ciência e Tecnologia, né? Que é um avanço. Nós mudamos toda a legislação. Vou dizer para você, tudo que recebemos de demanda do setor empresarial, da academia, né, das fundações, da Secretaria de Ciência e Tecnologia, nós conseguimos modificar a legislação. O marco regulatório de ciência foi totalmente mudado. O que está faltando agora é divulgar, implementar, porque tem lei que pega, tem lei que não pega. O que a gente precisa agora é as pessoas começarem a utilizar a lei, porque nós mudamos tudo. Por exemplo, na legislação anterior, o pesquisador não podia participar de um projeto da empresa, ele não podia participar da empresa, não podia participar do produto, né? Agora não, o pesquisador pode participar, porque a inovação acontece na empresa. Sim. Então hoje os pesquisadores podem ir para a empresa, ter parceria, podem participar do projeto, podem participar da empresa inovadora. Então, mudamos praticamente tudo, vamos dizer assim, da ciência, tecnologia e inovação. Depois, evidentemente aqui, nós, por exemplo, lançamos aqui o Parque Capital Digital, né, que era um parque das empresas de tecnologia da informação, comunicação e telecomunicação. Está do jeito que nós deixamos, né? A coisa não avançou, a gente colocou o Banco do Brasil, Caixa Econômica, um data center, mas o parque está todo esperando, porque você sabe, tem que ter incentivos fiscais, né, tanto o local quanto o ecossistema precisa atrair, né? Senão a gente compete hoje com o mundo, né? Quer dizer, não adianta, ninguém vai investir no Brasil com a carga tributária que nós temos, com a falta de qualificação de mão de obra. Então a gente mudou muita coisa, mudamos o marco regulatório, por exemplo, eu fui o presidente agora que aprovou a reforma do ensino médio. A partir do ano que vem, os jovens vão sair do ensino médio com uma profissão, né? Então isso facilita também, falta mão de obra qualificada. Aqui no DF nós temos muitas faculdades e universidades que qualificam mesmo nessa área, tem muita gente, tem muita mão de obra boa aqui. O que precisa agora, e aprovamos também, nós aqui enfrentávamos uma dificuldade muito grande, que os estados vizinhos, aliás, todos os outros estados, criaram incentivos para todo quanto tipo de empresa. E Brasília não conseguia fazer isso. Nós aprovamos uma lei agora, que o Distrito Federal também vai poder dar o mesmo incentivo dos outros estados, né? Nesse sentido, deputado, a gente também está aqui ao vivo, a gente está interagindo, tem uma pergunta do Túlio Antônio. Ele pergunta e é de Brasília, a gente agradece a oportunidade de estar dialogando com ele. Ele pergunta a questão de formação de recursos humanos, né? Brasília é caracterizado, basicamente, já é um polo de tecnologia, porque tem muitas empresas aqui em Brasília que prestam serviço para o setor público, né? Então, não só tem Banco do Brasil, Caixa, as próprias empresas estatais estão localizadas aqui em Brasília. Ele pergunta com relação à formação de recursos humanos para esse setor. Como eu disse no início, a gente contratou 15.500 novos postos de trabalho, mas você necessita de uma formação constante para o crescimento desse setor. Como que você vê isso? Aqui no Distrito Federal nós melhoramos muito, porque o que acontecia antes do marco regulatório? O setor acadêmico não conversava com o setor empresarial. Então, muitas vezes, as faculdades, as universidades, os próprios institutos federais, eles estavam formando para uma determinada função que já estava superada no mercado. Perfeito. Então, o desafio nosso, e a gente venceu muito isso, que agora há uma relação mais próxima entre a academia e as empresas. Porque a gente agora, o currículo, né, o conteúdo das universidades, também das escolas técnicas, eles estão muito pesquisando o mercado, né? Exatamente para qualificar em cima daquilo que o mercado está precisando. Nós, inclusive, lançamos agora recentemente, em Brasília, um dos pilotos, o Centro de Desenvolvimento Regional. O que é isso? Nós pegamos toda a área de conhecimento da CAPES, CNPq, das universidades, juntamente com o SEBRAE, com as empresas, e montamos esse centro, que é exatamente pegar todo o conhecimento científico que nós temos e levar esse conhecimento para as pequenas e microempresas, né? A inovação, para gerar mais emprego, gerar facilidade, porque hoje os pequenos e microempresários, você sabe, são os grandes responsáveis também por emprego. E muitos deles morrem, exatamente por excesso de burocracia, né? Por falta de conhecimento, por falta de apoio.
Hoje, a grande parte acaba gastando seu tempo, 80% do seu tempo com burocracia, e esquece de fazer exatamente o que ele sabe fazer. Então, a gente está avançando nisso. E a legislação agora também está ajudando. Então, de um tempo para cá, e agora na reforma do ensino médio, a gente teve esse cuidado, né, de também chegar ao setor empresarial, junto com os conselhos estaduais, com o Sistema S, para que eles observem isso. O que o mercado está precisando para qualificar em cima daquilo. Nós temos uma dificuldade que é professor. Quando eu fui secretário de Ciência e Tecnologia, eu levei a escola técnica para a minha secretaria. E eu percebi o seguinte: os melhores professores são aqueles que estão no mercado. Não adianta contratar professor apenas que tem teoria, né? Ele precisa de ter prática. Então, o melhor profissional são aqueles que estão trabalhando no mercado. Ele está atualizado, está vivenciando. A gente precisa tirar um pouco essa burocracia do Ministério da Educação, né? E dar mais oportunidade para aqueles que estão na prática, né, praticando no mercado, para dar aula, para ensinar a parte prática, né? Isso. Nesse sentido, a gente recebeu aqui uma pergunta do Léo, que ele pergunta quais ações o senhor espera nos próximos anos no escopo do Marco Legal de Ciência e Tecnologia. Bem, primeiro, assim, né, é gritante os governos, de um modo geral, os estados e municípios, né? O governo está totalmente analógico ainda, você sabe. Aqui, por exemplo, Brasília, capital do país, o governo é totalmente analógico. E não tem controle de estoque de medicamentos, né? Matrícula, os caras ainda dormem na fila para fazer uma matrícula, coisa que você podia fazer pelo celular. Basta ter um aplicativo, né, na área de saúde, de segurança, tudo, né? Então, essas áreas todas precisam a gente criar essa cultura, principalmente do governo, de modernizar, de facilitar, criar mecanismos de inovação para facilitar o cidadão ter acesso às informações e também ao mercado, né? Com relação a isso, né, uma das questões que a Brascom está trabalhando agora, nesse momento, junto ao Conselho Nacional de Educação, é uma pauta de inserir ensino de computação no ensino médio, como uma matéria eletiva. Né? Então, o aluno... E nós trabalhamos sobre três universos, da cultura digital, do mundo digital e do pensamento computacional. Nós estamos, nesse momento, fazendo agora, no começo de outubro, tem a reunião do Conselho, onde se deliberará sobre isso. Como você vê essa questão do desenvolvimento dessa cultura? Porque tecnologia, como você disse, está em todos os setores hoje. Quer dizer, como você vê? Bem, em primeiro lugar, né, a gente já enxergou isso lá atrás. Quando eu fui secretário, eu fiz algumas ações. Primeiro, além da criação do Parque Capital Digital, que está do jeito que nós deixamos, nós fizemos, por exemplo, uma ação para todos os educadores do DF. Todos os professores, na época, tiveram a oportunidade de receber um notebook. Né? A gente financiou com juros subsidiado, pagando a metade da prestação, inclusive, em 48 meses, para que todos tivessem acesso ao computador. E, evidentemente, que tinha um programa de qualificação de inclusão digital para os professores. Porque nós ainda estamos numa fase, né, o professor ainda está um pouco analógico. Né? E o problema é que as crianças hoje já nascem digitais. Né? Eu tenho uma netinha de 1 ano e 4 meses, que ela já liga o celular, já escolhe o desenho, né? Manda muito, troca, né? Coloca o dedinho, já faz tudo. E hoje, infelizmente, as nossas escolas ainda estão totalmente analógicas, né? Tem muita escola ainda com curso de giz. Né? Então, o professor precisa também estar muito bem incluído na era digital, né? Porque nós temos muito analfabetos ainda, né? De analfabeto digital. Eu, quando fui secretário, lancei em Brasília o maior programa de inclusão digital do país, que foi o DF Digital. Nós atendemos mais de 200 mil pessoas fazendo curso de qualificação, curso de alto nível. Ele era tão bom que as universidades e as faculdades recebiam o certificado deles como carga complementar da faculdade. Então, a gente colocou pessoas na área carente, onde o governo não tinha acesso, não tinha prédio, não tinha sala, a gente fez um convênio com as igrejas, né? Com as faculdades distribuíam um cartão, quem tinha computador podia fazer em casa. Na área rural, nós colocamos muito. Então, essa disciplina era fundamental, né? Porque hoje tudo envolve tecnologia, né? E qualquer sistema, né,
você tendo uma noção, né, de linguagem, a pessoa mesmo pode desenvolver alguns aplicativos e tal, né, mas precisa realmente incluir as pessoas na era digital. Isabela, temos outra pergunta aí? Relacionado ao Marco Civil da Internet. Atualizações sobre se tem alguma perspectiva de melhora. Tem que rever sempre, né? Nós aprovamos, né, o marco regulatório e agora a gente precisa... E agora, recentemente, a lei de proteção de dados, que é um outro avanço. É outro avanço, porque as coisas são assim, né? Você vai inovando, vai ajeitando, vai melhorando, né? Facilitando a vida do cidadão, né? Agora, tem que ter alguns cuidados, né? Para que não seja utilizado de forma inadequada, que não invada a privacidade das pessoas, né? Então você tem que ter alguns cuidados. E o Congresso é isso, você vai aperfeiçoando a legislação. E vai formando um arcabouço legal para dar segurança. É evidente que a gente tem que manter a maior liberdade possível, né? Para que não possa restringir muito, né, isso. Porque o que a gente vê, não é alguns abusos também que precisam ser controlados, né? Mas acho que a gente tem hoje uma legislação moderna, mas que todo dia tem que aperfeiçoar. Tem uma pauta, deputado, que está no projeto de lei do Executivo, né, incluindo banda larga nas escolas. Antes do senhor responder sobre isso, qual que é a sua opinião sobre isso, eu queria fazer a referência com relação ao estado do Ceará. O Ceará, ele, em função de que os cabos submarinos conectam, né, pelo Ceará, ele conectou o estado todo. Né? Todo o estado do Ceará é fibrado. E, em função disso, ou não, das 10 melhores escolas no IDEB, 7 são do Ceará. Então, assim, algo está acontecendo no Ceará e algo relacionado a essa conexão, quer dizer, a partir de ter acesso, você tem conteúdo, as pessoas conseguem buscar mais informação. Como o senhor vê esse projeto que está em regime de urgência, quando o Congresso voltar após a eleição, está em regime de urgência para ser apreciado no plenário, e qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho fundamental, né? Essa é uma demanda antiga. Né? Eu, quando fui secretário de Ciência e Tecnologia, tentei colocar o cabo óptico no TF todo, mas tem muita restrição, muita dificuldade. Né? Você vê o Fundel, né? O FUST, está lá bilhões e bilhões que são pagos pelas empresas de telecomunicações, né? Que nós temos projeto para rever essa questão do Fundel e do FUST, que é o Fundo das Telecomunicações, para aplicar em banda larga. E hoje não tem mais orelhão, né? Então, tem vários projetos tramitando, inclusive o meu, que é a escola digital, né, que a gente isso é coisa antiga, quando eu entrei, como deputado distrital ainda, né, em 98. Então a gente perdeu muito tempo. Essa questão da banda larga já deveria estar em todas as escolas, não só escolas, mas também nos hospitais, no governo em si, né, como um todo. Acho que a gente teve um atraso muito grande na implementação disso. Acho que é prioridade e vamos trabalhar para que isso seja aprovado o mais rápido possível. Antes de passar para a próxima pergunta, a todos que estão nos vendo, assistindo, a gente está, né, no Brascom, estamos aqui no projeto Voto Informado, onde a gente dialoga com os candidatos ao Senado e à Câmara sobre tecnologia, né, e você tem a oportunidade de fazer perguntas também para o candidato. Depois, esse material fica disponível nas redes, né, para que vocês tomem contato e também possam interagir com o deputado nas redes sociais. Isabela, mais alguma? No tocante à tecnologia da informação, como o senhor acha que isso pode impactar a vida do cidadão? Olha o reflexo disso, né? Por exemplo, o que está acontecendo hoje na capital da República, né? A pessoa acorda 6 horas da manhã, lá em Ceilândia ou Santa Maria, né? Ou Planaltina, pega um ônibus, leva 2 horas para chegar no hospital, entra na fila para marcar uma consulta. Ora, se você tem um aplicativo e você faz isso, depois todo mundo tem celular. Você tem um aplicativo e você marca a consulta no aplicativo, é um serviço excelente, né? A mesma coisa de matrícula em escola. A comunicação da família com a escola, né? Com relação à presença, com relação às notas,
com relação aos procedimentos. Então, a tecnologia é fundamental, né, para tudo, não é só da educação, no caso da segurança pública, né? Hoje você tem as câmeras, monitoramento, você tem drone, né? Então, a tecnologia hoje é fundamental na vida de cada um, né? E se aplica em qualquer ramo, em qualquer área, não só na área pública quanto privada, né? Eu, por exemplo, sou contador, já virei noites e noites trabalhando, né, na mão, na máquina. Hoje o computador faz tudo, né? Então você fica mais analisando os relatórios do que perdendo tempo com a mão de obra de digitar, de escrever e tal, né? Nesse sentido, deputado, o senhor está pleiteando agora, né, a sua ascensão ao Senado, né, buscar uma vaga no Senado representando o Estado do Distrito Federal. Quais seriam as suas proposições agora no Senado? Porque a gente vê que essa liderança que você teve na Câmara, sendo presidente da comissão, né, atuando como em alguns projetos extremamente importantes para o setor, como do Marco de Ciência e Tecnologia, como relator, qual que é a sua proposição agora no Senado? Bem, que o Senado, só para complementar, que o Senado são 8 anos, então a probabilidade de você fazer um trabalho mais estruturado, ele te dá essa segurança de fazer um trabalho. É nesse sentido que a pergunta. Primeiro é o seguinte, o Senado é uma casa revisora, né? Então tudo que você aprova na Câmara vai para o Senado para você rever, incluir, melhorar, ou rejeitar, ou aprovar, né? Mas também tem alguns projetos de iniciativa do Senado. É evidente que a proposta é criar, né, a frente mista, né, porque hoje é a frente parlamentar de ciência, tecnologia, inovação e pesquisa. É só na Câmara? Na Câmara, vamos fazer isso no Senado ou uma mista Senado e Câmara. Agora, qual é o papel principal do senador? Né? É buscar defender os interesses do Estado, diferente do deputado, que defende o interesse do povo, e a gente defende o Estado. Então, o Estado, a gente tem que buscar investimento. Então, por exemplo, você pode fazer infraestrutura de cabo óptico. Quem traz esse recurso é o Senado, senador. Então, eu, como sou contador, sou auditor, na Comissão Mista do Orçamento, nós vamos trabalhar para trazer o maior número de recursos possível para o meu Estado, aqui no Distrito Federal. Então, essa infraestrutura, por exemplo, de cabo óptico na cidade, isso, eu, quando fui secretário, nós fechamos um acordo de 1 para 2 na área de ciência e tecnologia. Para cada R$1 que o Estado aplicava, a União aplicava 2. Tem algum Nordeste que é de 1 para 5. Então, a gente tem que buscar recurso para a infraestrutura, não é só de asfalto, não é só viaduto, né? A gente tem que fazer um asfalto e um viaduto ótimo, né? Para atender. Essa é a estrada nova, né? E isso é importante e urgente. Então, pode ter certeza que faremos isso também, no sentido de colocar a nossa cidade. Vamos brigar para que o FUST seja realmente investido na tecnologia, inovação. Você sabe a luta que tivemos com relação à desoneração, não é? No Congresso, e a gente tem que continuar isso, porque a nossa legislação inibe as pessoas a contratar. Sim. Né? Porque, e olha bem que o setor de tecnologia, com a desoneração, não só aumentou a arrecadação, como aumentou o número de empregados, diferentemente de outros setores. Né? Então, você não pode ter um tratamento único para todos os segmentos, né? Que no caso da tecnologia da informação, eu recebi os dados e debatemos isso na Câmara, né? Houve sim um aumento de emprego e o aumento da arrecadação. Em função do aumento da base. O problema que houve é que a legislação, de modo geral, a folha de pagamento, quando é tributada, os 20% da folha, ela vai direto à Previdência. Sim. Enquanto que o faturamento não vai para a Previdência. Então, em função dessa burocracia, dessa dificuldade do governo de fazer essa modificação, então, por que não foi aprovado no caso da tecnologia? Porque, na medida em que você desonera, você deixa de recolher direto para a Previdência e o faturamento não vai para a Previdência. Então, essa é a questão. Mas a gente provou, né, de que aumentou o emprego e aumentou os impostos. Então, a gente precisa aperfeiçoar a legislação para incentivar cada vez mais a contratação de gente, porque o nível de desemprego no Brasil é imenso. Aqui em Brasília são 350 mil desempregados. Você tem que buscar mecanismos de aumentar as possibilidades de emprego. Né? Você lembrou muito bem, a questão da desoneração foi uma grande
vitória para o setor desde 2011 está nessa modalidade, foi um dos 4 setores iniciantes nessa política, e agora, né, a gente ficou super satisfeito com a aprovação por parte da Câmara e do Senado com relação à desoneração, e o setor ficou mantido, mas tem um desafio que é 2020. Em 2020 a gente vai ter que rediscutir, ou melhor, antes de 2020 a gente vai ter que rediscutir, e isso é uma questão essencial. Se a gente tributa o trabalho, a gente inibe a contratação. Então, muito bem colocado por você, porque assim, a gente olha a perspectiva do setor como um setor agregador, um setor que emprega muita gente, que paga, remunera bem, paga bons salários, né? E esse pode ser um instrumento inibidor. É evidente que 2019 vai ser um ano de reformas. Uma das mais urgentes e mais importantes é a reforma tributária. A gente está tributando muito, cobrando muito imposto, né? E muitas vezes, né, dando tratamento igual para as coisas que são diferentes. Isso acaba prejudicando alguns segmentos. E a gente tem que lutar realmente para rever, diminuir a carga tributária e aumentar o emprego, né? Então, isso é uma discussão que vamos fazer agora em 2019. Nós fizemos a modernização da legislação trabalhista, porque, né, nós estávamos com a legislação do século de 1946, Getúlio Vargas. Então, no segmento de tecnologia, isso é importantíssimo, porque a insegurança jurídica era enorme, né, nessa área, e a gente deu uma melhorada. Evidente que a gente tem que aperfeiçoar algumas mudanças, né, para a gente poder ajustar, como a gente tem que fazer no marco regulatório de ciência e tecnologia, tem que fazer também na relação trabalhista, né? Fazer um aperfeiçoamento e tal. Mas é fato que houve aumento. Quer dizer, trouxe a questão do home office, trouxe a questão da flexibilidade do horário, isso para o setor tecnologia. Hoje eu trabalho em casa, né? Hoje eu trabalho em casa com o computador. Sim. E que a legislação não permitia, ficava muito vulnerável, muito inseguro. Por isso que muitas empresas deixaram de investir no Brasil pela insegurança jurídica, né? Alguma pergunta, Isabel? Temos uma última pergunta, que é, partindo do princípio que a infraestrutura digital é essencial, qual seria a sua visão em relação à revisão da lei de telecomunicações? Eu acho que tem que fazer essa mudança. Temos que rever também, já aprovamos algumas estatais, mas as agências precisam ser modificadas. A gente tem que dar mais autonomia para as agências, para que não haja interferência política nessas questões. Nós precisamos rever essa questão do marco regulatório, também com relação à utilização dos recursos das telecomunicações. Incentivar o data center. Incentivar, mas principalmente pegar esse recurso que existe hoje, que está contribuindo apenas para o superávit primário, né? E investir isso em infraestrutura. O Brasil precisa de infraestrutura, né, nessa área. Então, assim como a gente vai correr atrás para fazer a infraestrutura viária, né, viadutos, estradas, nós temos que fazer também essa estrutura digital. Eu acho que tem muitos serviços que a gente pode introduzir a inovação. Por exemplo, você estava vendo aqui a questão agrária, a questão rural, né? Porque hoje a comunidade rural precisa também de ter acesso, né, à tecnologia. Antigamente todo mundo levava para a roça aquele que não prestava mais. Hoje não, se você quiser fixar as pessoas no campo, e é necessário, porque elas que produzem alimento, e a gente tem que também levar inovação para o campo. Todo mundo quer ter acesso à internet, todo mundo quer, né, ter a oportunidade de ter o conforto também na área rural. E aí, por exemplo, você vê muito hoje, né, as pessoas produzindo na agricultura familiar, eles se deslocam com uma distância grande para vender seu produto. Lá, quem ganha o dinheiro é o atravessador, né, e muitas vezes ele perde o produto e depois esse produto acaba voltando para a região dele. Então, nada melhor do que você também modernizar a área agrícola, no sentido de criar um SEASA digital. As pessoas hoje compram pela internet. Então, disponibilidade de armazenamento, através de cooperativas, né, as frias disponíveis para armazenar o produto mais próximo. Hoje a comunicação é muito rápida, né? Então, a tecnologia hoje é fundamental. Ninguém sobrevive hoje sem tecnologia, sem a modernidade. Então, a gente precisa aperfeiçoar a legislação. Acho que é fundamental no Senado a gente rever tudo isso e colocar mecanismos de tecnologia nas escolas, que você falou, né? A qualidade da educação depende hoje muito da tecnologia, né? Você tem conteúdos excelentes nas escolas, né, no mundo todo. Hoje você traz todo o conhecimento científico
do mundo todo, nós fizemos agora no desenvolvimento econômico. Né? Por exemplo, o Brasil, como é o 13º do mundo em artigo científico, o brasileiro é criativo, tem muito conhecimento. O desafio é transformar esse conhecimento que existe, já existe, em geração de emprego, principalmente os jovens. Os jovens hoje, eu vi uma pesquisa, mais da metade dos jovens não querem mais ser empregado. Cada um quer se tocar seu próprio negócio. Então nós temos que criar mecanismos, e não é fácil, não é difícil. Né? Você pode facilitar. Hoje, infelizmente, no Brasil, a gente valoriza muito a burocracia. Então, quando um jovem quer abrir uma empresa, ele consome 80% do tempo dele com burocracia. Por isso que a gente tem que incentivar as incubadoras, as startups, né? As empresas júnior. Nós temos que melhorar a tributação para que no primeiro ano haja isenção, no segundo você vai gradativamente, né, tributando, e você incentivar os jovens a montar seu próprio negócio. Então, tudo isso depende muito de tecnologia. Né? A tecnologia pode ajudar muito, principalmente os jovens que querem empreender, que querem ter seu próprio negócio. O brasileiro é muito criativo, você tem que dar oportunidade para esses jovens, para isso. Botar a academia junto com as empresas, porque como a inovação acontece na empresa, você tem que levar o conhecimento científico para dentro das empresas, né? E inovar, né? Porque se você não inovar, quebram, né? Gente, a gente está terminando aqui nosso bate-papo com o deputado Isalci Lucas, que pleiteia agora uma vaga no Senado Federal. Então, deputado, muito obrigado pelo comparecer aqui conosco. Esse projeto é um projeto da Brascom, chamado Voto Informado, onde a gente procura trazer os candidatos à Câmara e ao Senado, para que a gente possa dialogar, você que está aí do outro lado, quer dizer, possa conhecer o candidato e assim votar corretamente. Novamente, deputado, muito obrigado e sucesso. Vamos ver no próximo ano como é que fica. Eu que agradeço, né? Acho que é uma forma boa realmente das pessoas saberem, né, o que pode ser feito, o que está sendo feito. Né? Mas é um grande desafio. A tecnologia, a inovação é importante em qualquer processo, em qualquer local. Né? Então, acho que nós vamos ter que avançar mais na aplicação do conhecimento. Nós já temos conhecimento demais, temos que levar para que todos tenham acesso a isso. Né? Mas agradeço. Nós agradecemos a oportunidade de dialogar com você. Muito obrigado, gente. E aguardem nas redes sociais o próximo candidato que a gente vai conversar e informar antes a vocês o dia e o horário. Um abraço. Até mais, pessoal. Muito bem.